Pessoal, é o seguinte, o seu pé de maracujá, nessa época do inverno, ele vai, seca bastante galho, fica bastante galho entrelaçado, as folhas ficam sofridas, e ele fica numa dormência, ele para de crescer, para de evoluir realmente o pé do maracujá. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês o que você deve fazer, como que você deve preparar o seu pé de maracujá para que ele volte a frutificar e na época da safra você ter aí os maracujá aí bem bonito, uma fruta bem sadia, né? Uma fruta grande. Então é isso aí que eu vou falar para vocês nesse vídeo aí, ó. Então tá aqui esse pé de maracujá aqui como uma amostra para você ver como que ele sofre no frio. No frio praticamente você olha assim, acabou o seu pé de maracujá. Só que daqui para frente agora tem que fazer um tratamento nele, tem que cuidar do pé dele aqui na terra, preparar a terra em volta dele, fazer tudo agora no inverno. Para quando chegar a época do verão, por exemplo, agora que é o mês de junho, julho, né? Quando chegar agosto em diante, setembro, ele vai começar a criar mais folha e também criar bastante flores, e aí vai te dar uma colheita maravilhosa aí. Então acompanha no vídeo que eu vou explicar direitinho para você como que você tem que fazer. Não só em um pé de maracujá, como também você pode ter vários pés de maracujá e pode também ter uma lavoura grande de maracujá. Eu vou explicar tudo que você deve fazer para você não perder a sua safra, a próxima safra agora. Então vocês me acompanham aí e eu vou continuar aí mostrando para vocês e vamos tocando o barco junto, tá bom? Então vamos lá então. Olá pessoal, hoje eu quero trazer para vocês aqui um vídeo sobre o maracujá na época do inverno. Como que você deve fazer para cuidar do seu maracujá na época do inverno. Porque na época do inverno as plantas ela tendem a cair mais, né, ficar mais seca, etc. Você que gosta de plantar no quintal, na chácara ou mesmo em uma plantação de grande porte, hoje nós vamos conversar sobre como cuidar do pé de maracujá durante o inverno. É uma estação que, embora pareça calma, mas exige bastante atenção do produtor rural. Você pensa que é inverno, não vai ter problema, mas vai ter sim. Mesmo sendo uma planta tropical, o maracujazeiro pode sim se desenvolver bem em várias regiões do Brasil, desde que receba os cuidados certos, principalmente nos meses mais frios. Aí o pé do maracujá. Então vamos por parte, do solo até a poda, passando por regas, adubação, prevenção de doenças. Pegue no seu caderno, comece a anotar, ou então relaxa aí um pouco e vai aí e ouça com atenção. Vamos junto. Precisa entender o ciclo do maracujá no inverno. O pé de maracujá ela é uma planta perene, mas sua produção ela é cíclica. Ela tem o ciclo dela certinho, mesmo sendo uma planta perene. Em muitas regiões do Brasil, o inverno marca um período de repouso vegetativo, ou seja, a planta desacelera o crescimento e foca em se recuperar. Isso é natural e até saudável, mas não significa, por exemplo, o abandono, que ela vai ficar lá tranquila, você vai deixar lá tranquila, repousando, não. Não significa isso aí. Pelo contrário, é nesse período que se faz a preparação para a próxima florada, que começa na primavera e vai dar frutos principalmente no fim do ano e no verão. Vamos falar sobre o clima e proteção contra o frio. O maracujá ele é sensível a baixa temperatura, especialmente em locais onde o termômetro cai abaixo de 15 graus. Se você está em uma região mais fria, eu vou te dar algumas dicas. Evite áreas com geada. Se a sua plantação é nova, escolha áreas mais altas
e uma área bem drenada, para que você possa ter sucesso na sua plantação. Use quebra-ventos como cercas vivas. Se possível, proteja os pés com cobertura de palha seca ou até estufas simples, feitas com lona transparente para as mudas mais jovens. Em caso de geada prevista, vai ter uma previsão de geada, regue o solo à noite anterior, pois a umidade ajuda a manter a temperatura do solo mais estável. Cuidados também com a rega. Durante o inverno, geralmente, temos menos evaporação e a planta também consome menos água. Por isso, reduza a frequência das regas, mas não deixe o solo secar completamente. Toque a terra com a mão ou use assim uma madeirinha, um palito, uma coisa para verificar a umidade. Evite molhar as folhas à noite, pois isso favorece fungos com o frio. Poda de limpeza. Essa é uma época excelente para a poda de limpeza e formação do pé de maracujá. Retire aqueles galhos secos, doentes, aqueles que estão muito entrelaçados. Mantenha uma boa circulação de ar entre os ramos. Aproveite para direcionar os ramos principais ao longo do arame ou suporte, evitando assim sobrecarga em um só ponto da planta. Mas atenção, não faça podas muito drásticas no inverno. Guarde a poda mais severa para o fim do inverno ou no começo da primavera. A adubação. Você vai fazer um reforço equilibrado. Mesmo em repouso, a planta precisa de nutrientes para manter sua base forte. Mas no inverno, evite assim uma adubação pesada. Use composto orgânico bem curtido, como esterco de curral ou humus de minhoca. Um bom reforço com matéria orgânica no pé da planta ajuda a manter a temperatura do solo. Evite adubos ricos assim em nitrogênio. Nesse período, porque podem forçar brotações frágeis que não resistem ao frio. Então, você evitar um pouco de nitrogênio. Se quiser, pode aplicar um pouco de fosfato natural, farinha de ossos, ou farinha de ossos que favorece a formação das flores mais lá na frente. Controle de pragas e doenças. O inverno pode parecer tranquilo, mas ele esconde armadilhas. A umidade do solo e a baixa temperatura favorecem o aparecimento de fungos como a antracnose e a fusariose. Faça inspeções semanais, observando as folhas e caules. Se notar manchas, murchas ou podridão, remova ali aquelas partes afetadas. Você vai retirar essas partes afetadas para não ficar na planta, para não contaminar mais o restante da planta. Evite produtos químicos no frio. Prefiro o uso de caudas naturais, como a cauda bordaleza ou a cauda sulfocálcica, sempre com orientação correta. E não se esqueça, evite o acúmulo de folhas e frutas caídas ao redor da planta, pois isso favorece fungos e pragas. Solo sempre saudável. Manter um solo vivo no inverno é essencial. Faça uma cobertura morta ao redor da planta, com capim seco, folhas de serragem, para manter a umidade e proteger contra o frio. Isso também ajuda a alimentar os micro-organismos benéficos ali do solo, fundamentais para a saúde da planta. E se você cultiva, por exemplo, em vaso, você evite deixá-lo diretamente no chão frio ou em locais com vento assim constante. Pode elevar o vaso com bloco, colocar assim perto de parede que armazena o calor. Sempre deixar o vaso assim sempre acima do solo, né, com alguma proteção por causa do frio. Preparação para a primavera. O inverno é o tempo de preparar e planejar. Reforça a estrutura do suporte, arames,
pergolados, limpe a área ao redor dos pés, marque no calendário o momento ideal para começar a adubação mais forte no fim do inverno, para antecipar a floração. É claro que se for plantar novos pés, aí você já vai preparando as covas. No inverno você aproveita o inverno, se você já tem a intenção de plantar novos pés de maracujá ou de uma outra planta, você vai preparando as covas. Aí você vai fazer assim uma dica boa para você, registro e observação. Você pega um caderno de anotações com o comportamento da planta ao longo do inverno. Você anota se ela ficou mais seca, se ela secou mais o galho, vai anotando. Anote as datas que você fez a poda, regas, aplicação de adubo e qualquer sinal que teve de praga ou doença. Você vai fazendo essas anotações durante o inverno. Isso vai te ajudar a entender melhor o comportamento do maracujá na sua região. Porque cada região tem um clima diferente. Então você tem que ver no inverno o comportamento da sua planta para você ver como vai fazer já quando ela começar a ficar boa. Com o tempo você vai perceber os padrões e se tornar cada vez mais especialista na sua plantação, porque cada local é um sistema. Eu vou dar agora umas considerações finais. Cuidar do pé do maracujá no inverno é como cuidar de um atleta, vamos dizer assim, um atleta que está em repouso. Ele precisa descansar, mas com suporte, cuidados e estímulo certo. Mesmo que ele esteja descansando, ele tem que ter alguma coisa para auxiliar a hora que for pegar no trabalho. Assim, quando chegar a primavera, aí vai estar pronto para florescer. Vai florescer com força, te oferecer uma colheita rica e uma colheita aí saudável. Lembre-se, o sucesso da lavoura começa muito antes da florada. E você que cuida no frio, vai colher com alegria no calor. Então, essas aí são as explicações que eu estou passando para você sobre o maracujá. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com outros produtores, deixa seu comentário, sua dúvida, e continue aí acompanhando as dicas sobre plantas. E se quiser saber sobre uma planta específica, deixa aí nos comentários para que eu possa enviar um vídeo sobre o assunto. Porque aqui eu procuro falar a língua do campo, com amor pela terra e respeito. Então vamos lá, até as próximas colheitas, boas colheitas. E você que escorregou e caiu nesse canal, aproveite porque caiu no lugar certo. Se inscreva, clica no sininho para receber os próximos vídeos, dê like, compartilhe, para que o YouTube envie para mais pessoas. Eu quero agradecer a todos, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Até lá.